Agora a gente vai bater papo e falar sobre um assunto muito interessante, que é mercado de trabalho após os 40. E a gente fala mais, a gente fala sobre a mudança de carreira e de profissão para quem tem esse sonho. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a jornalista, palestrante e escritora Silvia Osso, que vai esclarecer as nossas dúvidas. Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Jaque? Prazer te receber aqui, viu? Muito obrigado pelo convite. A primeira pergunta que eu te faço é: o mercado de trabalho vive um momento extremamente complicado, 12 milhões de desempregados, caminhando aí até para mais. E a gente ouve falar muito sobre o momento, a faixa etária. Então, um jovem que foi mandado embora teria mais possibilidades de conseguir se recolocar no mercado de trabalho, na mesma profissão ou em outra, do que uma pessoa com 40 anos ou mais. Isso é mito? É um pouco mito, sim. A gente costuma dizer que hoje em dia a longevidade fez com que as pessoas conseguissem estabelecer novos caminhos. Então, quando você pega, por exemplo, uma pessoa de 40 anos hoje, ele acaba sendo um jovem. Quanta gente se reinventou aos 40 anos? Quantas pessoas começaram um novo negócio aos 50, aos 60 e assim por diante, né? Então, hoje em dia, a gente tem uma oportunidade para os jovens em início de carreira até os 40, mas existem muitas oportunidades para os mais de 40 e até os mais de 50. Então vamos prestar atenção todos aqui, porque tem informação para todo mundo. Eu queria justamente começar te perguntando a respeito daquelas pessoas que às vezes estão por muito tempo, por uma vida inteira trabalhando na mesma profissão, às vezes até na mesma empresa. Os mais antigos costumam ficar muitos anos na mesma empresa, e essas pessoas são mandadas embora e daí falam: meu Deus, eu só sei fazer aquilo, nem é mais o que eu gosto, eu quero migrar de carreira. Tem jeito? Tem, você tem visto até pela mídia que o pessoal tem feito, por exemplo, hoje em dia você pode imaginar que tem muito estagiário nas empresas que tem 44, 45 anos. Você pode imaginar que uma pessoa que trabalhou durante 35 anos numa organização corporativa, de repente está trabalhando como orientadora pedagógica numa escolinha de crianças de 3 a 5 anos, aos 47. Ou seja, o pessoal se reinventou, voltou para a universidade. E hoje, se você procurar nos bancos de informação do CIE, você vai encontrar um monte de gente com mais de 40 anos com vaga para estagiário, concorrendo para uma vaga de estagiário. Agora, qual que é a orientação para a pessoa se organizar financeiramente para esse próximo passo? Porque talvez a pessoa que está nos assistindo fale: ai, que bom, o meu sonho era fazer outra coisa, então eu vou largar tudo. Mas, às vezes, aos 40, 50 anos, você tem aí uma família que você sustenta e depende daquele salário. Então, tem que ter uma organização para migrar até de carreira, não? Lógico, com certeza. O que a gente diz sempre é o seguinte: o brilho no olho é o que vale, né? Quem passou 30 anos ou quem está há 5 anos, não interessa, e não gosta do que faz, começa a se organizar desde já, porque a coisa melhor da vida que tem é o fato de você estar fazendo aquilo que você gosta. Com certeza, no seu trabalho, você gosta tanto que você se diverte. Isso nem é um trabalho, tá? E a expectativa é o seguinte: se eu não gosto, eu tenho que fazer, primeiro, uma certa reserva financeira para que eu possa caminhar no sentido do que eu gosto. Segunda coisa, eu tenho que saber exatamente o que é que eu quero, o que vai me dar brilho nos olhos, o que é gostoso, o que eu quero fazer até o final da minha vida, né? E juntando um pouco de reforço financeiro separado ao longo de alguns anos e o meu trabalho diário em paralelo para construir essa nova carreira, eu chego lá tranquilamente. O apoio da família é importante? Importante, porque é aquela história: se você voltar um pouco no tempo, você vai encontrar que as pessoas entravam numa empresa, faziam carreira, nasciam, cresciam e morriam naquela empresa. É verdade. O pessoal mais jovem, que tem até 32, 35 anos, é o contrário. Cada 2, 3 anos eles trocam de empresa, porque é muito melhor trocar de empresa e ter mais experiência, conhecimento, networking, etc. e tal. Então, hoje em dia, a gente vê essas duas coisas acontecendo. O importante é cada vez mais ter o cuidado de estar aprendendo. O mais importante é estar aberto para a novidade.
E eu fico aqui curiosa para saber a sua opinião sobre o mercado corporativo misto hoje, com essas faixas etárias diferentes. Tem até um filme, eu não sei se você que está me assistindo teve a oportunidade de assistir, que foi lançado, se eu não me engano, no ano passado, com um estagiário de 60 anos, isso, alguma coisa assim, né? O filme isso mesmo, sensacional. é o estagiário. E acaba acontecendo uma troca fantástica, porque a experiência de vida que ele tem ensina muito a jovem que acaba aprendendo, não gosta muito de ser um estagiário que chega com uma pasta, um monte de papel, não se adapta muito ao computador. E naquele filme é importante a gente perceber a troca que acaba havendo, um aprende com o outro. O mercado de trabalho no Brasil está preparado para isso? O grupo corporativo ainda está se reinventando e aprendendo, principalmente a área de gestão de recursos humanos. Eles ainda estão aprendendo esse novo mecanismo. Porque antigamente aquela história, o cara tem 40, 45, é velhinho, não serve para nada. Agora, este velhinho tem que ficar mais jovem, mais aberto para as mudanças, etc e tal. E nesse momento, quando ele entende que esta abertura é propícia e é favorável e é até gostosa, ele começa a interagir mais. E o interessante é que os jovens têm estas pessoas como mentores. Porque, na verdade, quem tem mais experiência, quem conheceu mais o trabalho, é, na verdade, um mentor de um jovem. E este entrosamento, muitas vezes, ela acontece mais na área do trabalho, no aspecto do trabalho, do que até na própria corporação. A corporação contrata o profissional de mais idade, mas o entrosamento acontece efetivamente porque os dois estão sedentos. O mais idoso quer se enturmar com o jovem e o jovem quer sugar o que ele pode do mais velho. Tá? Só pode dar certo, Chamar um cara de 40 anos de idoso é uma vergonha, né? É verdade. Agora, eu queria entender outra coisa que me chama a atenção. A gente vive todo esse momento de tantos desempregados, cerca de 3 milhões de pessoas subaproveitadas, né? Como a gente lê aí nas pesquisas. Mas o que me chama a atenção é que as pessoas que eu conheço, que estão fazendo seleção, porque vão abrir um negócio, ou enfim, estão me falando o seguinte, já que está muito difícil contratar, porque não tem gente qualificada. Eu fiquei sabendo de uma vaga de emprego que abriu para um setor específico que era a hotelaria, e ele recebeu um currículo. E daí eu fico me perguntando o que é que está acontecendo. Eu entendo sim que tem muita gente desempregada e que está difícil conseguir emprego, mas também não tem um problema aí talvez de qualificação, entre outros? Tem um problema de qualificação e a gente vive uma época difícil, porque é o seguinte, jovem não quer um salário, não quer iniciar com um salário pequeno, ele já quer iniciar com um salário alto. Mesmo quando ele tem muita qualificação, a dificuldade é que ele não quer iniciar. Então ele olha lá, qual é o valor que pagam? Ah, não vou nem vou mandar o currículo, que nem me interessa, isso aqui não vale a pena. Tá? Então, não é um problema só de qualificação, às vezes é até ótima qualificação, mas um desinteresse pelo nível salarial. Ninguém quer começar por baixo, o cara já quer começar sendo o master. Né? Aí é difícil. De preferência trabalhando em casa, porque essas gerações novas querem isso, sim, né? Sim, lógico, home office tudo bem. Né? Então, geralmente acaba acontecendo isso daí. Qualificação existe bastante. Agora, o que a gente vê é o seguinte, o pessoal que tem mais dificuldade, que vem de um nível de famílias mais simples, etc e tal, eles não só se qualificam naquilo que o olho brilha e acabam sendo altamente profissionais quando eles entram. Eles agarram a oportunidade que tem e crescem. Até porque para eles é aquela história, a oportunidade, mesmo de um salário pequeno, é assim, eu vou conseguir porque eu vou fazer uma carreira. Então hoje você encontra gente com um brilho no olho desta forma, entendeu? E um pessoal que tem mais oportunidades, às vezes fala 2, 3 línguas, tem mais conhecimento, sendo altamente seletivo. Aí... Olha, me chama muita atenção essa história das pessoas com 40 e, como a gente falou, né? 40 ainda é muito jovem, 50, 60, 70 anos, até mesmo depois de se aposentar, querem continuar trabalhando. E eu te pergunto, tem emprego para todo mundo? Qual que é a sua opinião? Tem. Se a pessoa gosta do que faz e tem foco, né, e realmente está focada, ela consegue. Eu tenho, por exemplo, uma colega que foi diretora de recursos humanos, numa grande corporação durante muito tempo. Se aposentou e aí ela ficou pensando, eu não quero parar, eu tenho 52 anos, é muito jovem. Ela viu um edital no jornal procurando professores para essas escolas que chamam ETEC, tá?
Ela já está há 6 anos dando aula no METEC na área de formação de profissionais de recursos humanos, ou seja, onde ela tinha toda a experiência. Ela continua recebendo um ótimo salário, sendo mais prestigiada do que quando ela era diretora de RH e super feliz. Tem uma outra pessoa que eu conheço que era um diretor de lumitécnica, que cuida de toda essa parte de iluminações, etc e tal, numa grande corporação internacional. Hoje ele dá aula no METEC e forma uma moçada fantástica, feliz da vida com a interação. Né? Porque você tem também uma gratificação muito grande quando você vê que você está dando alguma coisa e o pessoal está curtindo para valer. Então, isso é muito legal. Vou te deixar uma pergunta para daqui a pouquinho, entre tantas que eu ainda quero fazer, que é sobre a pessoa que está me assistindo agora e nunca trabalhou. Talvez essa mulher que ficou em casa, escolheu cuidar dos filhos e agora está aí com 35, 40, 45 anos e fala: agora os meus filhos já cresceram, estão com a vida deles encaminhada e eu quero começar a trabalhar, mas tenho pouca experiência. Qual que é a orientação que você deixa para essa pessoa? Eu tenho algumas sugestões. Tem gente que tem mais de 50 anos e algumas vezes a gente vê essa pessoa tem um site, por exemplo, se vocês quiserem anotar, aproveitem, chama Mature Jobs. Esse Mature Jobs é um rapaz que tem uma startup e que resolveu fazer uma recolocação para pessoas que tivessem mais do que 50 anos. Uau. Por quê? A avó dele já tinha 60 e pouco, quando trabalhava, era super ativa, etc e tal, teve um problema de saúde e queria continuar trabalhando, tipo, fazendo home office, porque ela teve uma dificuldade de locomoção e não conseguia encontrar nada, apesar do seu brilhantismo. E ele criou esse site, que é muito interessante. Então, tem gente que às vezes está aí largada no sofá e gostaria de fazer alguma coisa, nem sempre remuneradamente. Tem gente que não quer uma remuneração. Então, nesse Mature Jobs, eles têm, por exemplo, vagas para voluntários que queiram trabalhar com várias coisas. Tem vagas, inclusive, para pessoas mesmo, profissionais e empresas, né, grandes corporações, procurando profissionais com mais de 50 anos. Anota aí a dica, gente. É uma dica bastante interessante. Chama Mature Jobs. Facílimo de você .com, facílimo de anotar e de encontrar. Coloca aí no Google, você já acha também. Você acha facinho, né? Isso. E tem uma outra oportunidade que é o seguinte: as pessoas que algumas vezes, tem muita gente que em casa tem talento. Faz um bolo, faz um doce, faz um artesanato, uma série de coisas. O Sebrae promove feiras, que chamam feiras de empreendedorismo, que o pessoal raciocina o seguinte: isso é para jovem, mas não é. Agora em fevereiro, acho que é dia 17 de fevereiro, o Sebrae vai fazer uma feira de empreendedorismo que reúne, tem palestra, tem orientação de como você fazer um currículo para começar a trabalhar após os 40, que tem orientações de como você vai fazer um cuidado com a sua gestão, porque não adianta fazer bolo bem feito e ser muito gostoso. Eu tenho que cuidar também da gestão do meu negócio. Como é que eu preciso entrego? saber Como é que esse bolo como chega? eu entrego, quanto dinheiro eu preciso antes para poder montar o meu negócio e assim por diante. Então, esses empreendimentos, essas feiras, todas essas coisas que são feitas, elas ajudam a pessoa. E normalmente o pessoal pensa que isso é uma feira feita para jovens, e não é. Tem muita gente de 50, de 40, de 60, descobrindo, nossa, minha oportunidade está aqui. E sendo feliz, porque como essas feiras já aconteceram há outros anos, a gente vê resultados de profissionais que deram certo numa série de coisas. E é interessante porque a gente escuta pessoas falando assim: se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, quando eu tinha 18 anos, eu teria me desenvolvido muito melhor na empresa, ou eu teria trilhado a carreira assim. Não interessa a idade que você tem, dá para recomeçar, não é mesmo? Sem dúvida. E às vezes o pessoal culpa um pouco assim: eu não tenho dinheiro. Hoje não tem culpa. Essa história de dizer que a desculpa é não ter dinheiro é só desculpa. Tem curso de língua até de chinês de graça. Tem cursos para todo tipo de coisas, desde gestão de negócio até como você trabalhar um artesanato. Eu estava vendo esses dias, a USP disponibilizou alguns cursos, vários cursos gratuitos. Que você pode assistir gratuito, você pode assistir na sua casa. Tem universidades internacionais fazendo cursos gratuitos com certificação, o que significa que se você for aplicado, você recebe inclusive o certificado para poder apresentar na sua procura de um emprego e coisa parecida. Então, eu acho assim, quem quer faz.
né? E quem não quer, acha uma série de desculpas. Eu acho que o nosso papo é muito interessante para lembrar que é o seguinte, se brilha o olho e se tem vontade, enfia a cara e vai. Não interessa se tem 30, 40, 50 ou 60 e assim por diante. Eu lembrei de uma frase que é, quem quer, cria recurso, quem não quer, cria desculpas. É por aí, verdade, né? Exatamente a gente tem isso, que avançar de alguma maneira. É verdade. E outra coisa que eu percebo, que dados que me chamam muita atenção, é o número, por exemplo, de separação para as pessoas com mais de 60 anos. Como esse número, de repente, vem e dá uma alta. E conversando com pessoas, o que eu percebo é que as mulheres falam muito, as que são aí de 60 anos ou mais. Ah, meu marido se aposentou, agora ele fica em casa e só dá briga, porque ele quer fazer alguma coisa, aí ele se intromete nas coisas da cozinha, aí ela briga com ele. E eu fico imaginando que ainda mais a gente que vai viver muito, é muito jovem, 60 anos, para parar de trabalhar, né? É verdade. E aí o casal às vezes não sabe lidar com isso, pode procurar até um trabalho voluntário, Voluntário, não é mesmo? tem várias coisas. Eu fui fazer agora um trabalho lá na Costa do Sauípe, para um laboratório farmacêutico, e foi muito interessante, porque tem uma região que chama Porto do Sauípe e que faz um trabalho lindo com crianças todas carentes. Gente, vocês não têm ideia. E aí a gente encontra, por exemplo, profissionais que foram passear lá no hotel, descobriram esse evento e vão lá para contar a história. Quer dizer, quem é uma pessoa que tem 50, 60 anos, que é mãe, que é vó, e que não tem um tempo para contar a história, que não tem um tempo para ir ler para cego. O Instituto Dorina Novil precisa de gente que vá ler por 1 hora, 2 horas para a pessoa que tem dificuldade para enxergar. Então, a pessoa tem um monte de ocupação sem ser ficar se batendo em casa. Porque realmente, você já pensou 2 pessoas com mais idade se batendo em casa? Come e ver televisão o tempo inteiro. Nada contra ver televisão, mas precisa fazer exercício, conversar com novas pessoas, até para se abrir para o novo, né? Claro. Porque senão a vida fica muito pobre, muito restrita, né, Jaque? E aí as doenças também se aproximam, porque a pessoa vai ficando sedentária, a mente da pessoa vai ficando vazia, e tanto problemas psicológicos como problemas físicos acontecem. Tantas mulheres, e agora a gente sabe de homens também, sofrendo do que os psicólogos chamam da síndrome do ninho vazio. É verdade. Porque os filhos foram embora, às vezes tem netos, mas moram longe, e daí a pessoa se sente absolutamente sozinha. Pode completar esse momento com grupos, né? Então tem dança, tem a própria igreja, mas é importante muitas vezes trabalhar também, né? É verdade. Tem um trabalho que é muito interessante, que está começando a ser divulgado no Brasil, mas que fora daqui já é muito valorizado, que chama dança circular. A dança circular é uma dança que faz com que as pessoas que tenham mais idade se movimentem, façam exercícios. Na hora que você dança, você esquece os seus problemas, é quase que uma terapia. Legal. E ela funciona muito. O pessoal dança em parques, às vezes, dança em vários lugares públicos, onde o que você precisa é você. Você chega ali, não precisa matrícula, não precisa coisa nenhuma. Você chega e dança. E a partir do momento que o pessoal descobre isso, acaba voltando e a roda vai crescendo. É muito interessante. No parque você vê muito, né? No Ibirapuera, Parque da Aclimação, Vila Lobos e outros parques por aí. Eu gosto, eu vejo aqui a terceira idade da Igreja da Graça, que fica aqui na Avenida São João, aqui em São Paulo, no centro. Eles têm artesanato, eles têm aula de inglês, eles têm o coral. Então, não é só o principal, tudo bem, eles ouvem a palavra, a gente sabe disso. Mas o que fazer com essa terceira idade? Então, eu acho que fica até um pensamento aí para as igrejas, para as entidades que nos assistem, que têm acesso a esse pessoal da terceira idade, conseguir trazer mais atividades mesmo para eles. Vou te contar uma experiência que eu vi no norte do Paraná, uns 2 anos atrás. Tinha uma jovem farmacêutica se formando e a irmã dela se formava em educação física e precisava fazer um trabalho de TCC. E no andar de cima de uma farmácia tinha um depósito vazio. E ela pediu ao gerente o seguinte: posso fazer um trabalho lá, onde o pessoal possa fazer um trabalho de exercício corporal, uma espécie de um pilates. E o dono da farmácia cedeu o espaço de cima, que funcionou legal. O que aconteceu? Ela trouxe todos os idosos para lá. Os idosos começaram com exercícios corporais, depois começaram assim: olha, pode ceder a sala para a gente dar aula de crochê? Fez crochê. Pode ceder a sala para fazer aula de artesanato? Ou seja, virou quase que uma comunidade. Legal. E o mais interessante é o seguinte: quando você chega nessa cidade, que chama Cascavel, no norte do Paraná, ou em Londrina, e pergunta assim, onde tem uma farmácia, o idoso te leva para aquela, porque foi aquela que te deu a mão.
né? Legal. Então é muito gozado, porque eles fazem, eles fazem todo o merchandising quase, né? O marketing da farmácia. Foi um prazer te receber obrigada, aqui, Silvia. viu? Muito obrigada. Tá? Eu quero finalizar com a pergunta: dá para ganhar dinheiro depois dos 40, então? Sem dúvida alguma. Se brilhar o olho e se tiver vontade, com certeza. Foi um prazer te receber aqui, obrigada, viu? Muito obrigada por todas as convite, dicas. tá? A gente tem o facebook.com/Silvia Osso, tá? Para você encontrar. E tem também o e-mail, que é ciosso@uol.com.br. Volte mais vezes, uma ótima tarde, viu? Obrigada, Jaque. Obrigada. Ah, vamos mostrar o filme, né? Que é a nossa sugestão aí. Você pode aproveitar para assistir. A gente achou... eu assisti, o diretor também. A gente colocou aí algumas imagens do filme para você ver. Então, qual é o nome do filme? Acho que é O Estagiário. É O Estagiário. O Senhor Estagiário. O Senhor Estagiário. O filme é realmente sensacional, os atores são ótimos. É uma dica, um filme bem light, bem gostoso para você assistir, tá? E agora eu vou para um break rapidinho.